Neste mês de outubro, além da comemoração dos 125 anos da chegada dos redentoristas no Brasil, comemoramos também os 75 anos de criação da província do estado de São Paulo. Considerada a maior do estado em números de missionários, a província paulista conta com um grande número de religiosos professos e seminaristas. Na província nós temos uma variedade grande de trabalhos, considerando a complexidade, sobretudo a partir de Aparecida, né? Rádio, TV, Portal A12, um santuário nacional, coisa que não existe em nenhuma parte da congregação no mundo. Então por aí a gente já percebe uma grande diversidade. E também outros trabalhos, digamos, que são mais ordinários, que encontramos em outras unidades também da congregação. Por exemplo, santas missões, paróquias, igrejas, né? E o trabalho de infraestrutura que nós dizemos, né? A parte administrativa, formação. Então isso requer um grande número de confrades, irmãos, padres, né, disponíveis para esse tipo de trabalho. Mas o grande diferencial a gente nota a partir aqui de Aparecida, sobretudo um santuário nacional na mão dos redentoristas, coisa que não existe em nenhuma outra unidade redentorista, né? Aqui no Brasil, nós somos constituídos em 9 unidades ou 9 áreas territoriais, sendo 5 províncias e 4 vice-províncias. A província de São Paulo, ela toma, geograficamente falando, todo o estado de São Paulo. E ligada conosco, nós temos também a vice-província do Recife, que toma 5 estados do Nordeste do Brasil. Na província de São Paulo, nós somos cerca de 200 redentoristas, vivemos em 22 comunidades diferentes e atuamos em vários campos de ação pastoral. Mas como retaguarda, nós temos também todo o trabalho de organização, de administração do governo provincial e as nossas casas de formação. Com a preocupação de sempre se formar e cumprir bem a missão, a província de São Paulo passa por um período de mudança. A congregação está vivendo um momento que a gente chama de reestruturação. E isso já vem há mais de 28 anos sendo discutido a nível de congregação. Um fenômeno que outras congregações do mundo também atravessam, né? Dado aí a diminuição de pessoas, né? Sobretudo a partir do continente europeu. Então a congregação redentorista também passa por este movimento de reestruturação, outros utilizam outros nomes, né, de refundação. Em última instância é para isso, né, a gente redobrar ainda mais o vigor, a disposição para a missão. Então esse é o grande slogan, né, reestruturação em vista da missão. Acreditamos assim, um futuro ainda mais dinâmico do que o que existe no presente, uma vez que nos uniremos aí às províncias da Bahia e do Rio de Janeiro. Não que sejam grandes territorialmente falando, né, mas em termos de abrangência de outros estados e outros desafios que teremos pela frente. Então nós estamos acreditando que a nova província que vai surgir a partir de 2023 seja uma província também, digamos, mais dinâmica, com mais coragem para enfrentar esses desafios. Os primeiros passos dados há mais de 100 anos atrás, ainda hoje, influenciam e inspiram a província deste estado. O primeiro grupo de redentoristas vindos da Alemanha, do sul da Alemanha, da região da Baviera, aqui chegou em Aparecida no mês de outubro de 1894. E ainda hoje nós bebemos desta fonte, deste legado que eles nos deixaram. Basicamente, e resumindo, eu diria assim, de quatro elementos marcantes que os redentoristas alemães nos deixaram. O primeiro deles é a devoção mariana. Por isso é com uma alegria muito grande, é um prazer, é um privilégio nós sermos os guardiães da imagem e do santuário de Nossa Senhora Aparecida e sermos os propagadores da sua devoção no santuário, com a rádio, com a TV, com o portal, nas missões redentoristas. Um outro elemento importante que os alemães nos deixaram, os primeiros bávaros que vieram para o Brasil, é justamente esta missionariedade. 3 anos depois da chegada aqui, mal eles haviam aprendido razoavelmente o português, eles já saíram para pregar a primeira missão popular,
que aconteceu numa cidade perto daqui, na cidade de Areias, uma pequena cidade do Vale Histórico. E um terceiro elemento é esta preocupação com a formação inicial e com a formação continuada. Também o legado que eles nos deixaram. Fazia 4 anos que eles tinham aqui chegado no Brasil, fundaram a primeira casa de formação, o Seminário Santo Afonso, que ainda hoje existe, para formar as primeiras gerações de brasileiros. Nós temos também a formação continuada, ou seja, esta preocupação de estarmos continuamente nos capacitando, nos formando melhor, nos preparando melhor para que a gente possa cumprir bem a nossa missão. E um quinto elemento que perpassa todos esses elementos que eu já falei para vocês é a preocupação de estar ao lado da pessoa mais pobre, mais simples, de uma condição social menos favorecida. É interessante que, se a gente olhar, por exemplo, entre a grande multidão de pessoas que todos os anos visita o Santuário de Aparecida, aqui vem justamente aquelas pessoas de uma condição social mais simples, mais humilde, mais pobre, e a eles é que nós procuramos de uma maneira muito forte direcionar a nossa missão. E eu diria, o grande legado que recebemos deles também é, sobretudo, de valorizar aquilo que é próprio da cultura brasileira, né? Os alemães que chegaram de uma outra origem, com outros costumes, línguas e tudo, foram capazes de se enculturar. Então, acho que isso os redentoristas também têm se encarnado bem, reconhecendo, valorizando aquilo que são os elementos positivos da cultura brasileira, mas querendo também, a partir daí, evangelizar, a partir daí ajudar, se criar valores que sejam de fato correspondentes à vida cristã.